Ok, João, vamos nessa. Sua mãe disse para mim que você está estudando agora a fórmula de Bhaskara. Bhaskara é usado para resolver equações de segundo grau. Equação de segundo grau é aquela que tem fator elevado ao quadrado. Só pode ter até o fator elevado ao quadrado. Não pode ter fator elevado à terceira ou coisa do tipo. E tem que ter fator elevado ao quadrado. Beleza? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual que é o valor de A, qual que é o valor de B e qual que é o valor de C. Toda vez que tiver uma equação de segundo grau, você tem que fazer essa identificação. O A é aquilo que está na frente do x ao quadrado, 3. O B é aquilo que está na frente do x, 6. E o C é aquilo que está sozinho, menos 18. Nesses aqui, o sinal conta. Então aqui é mais 3, então aqui é mais 3. Mais 6, mais 6. Menos 18, então menos 18. Beleza? Qualquer coisa que você for começar a fazer, você tem que começar a fazer essa tabelinha. Quer ver outro que é interessante? Ó? Se você tiver x, vou colocar aqui separadinho, x ao quadrado menos 3x mais 6, que é igual a zero. A primeira coisa é descobrir qual que é o valor de A, o valor de B e o valor de C. Quando não tiver nada na frente do x, é porque o A vale 1. Aqui é menos 3, olha, o valor que está na frente do x, que é o B. Então, menos 3. O valor do C é aquele que não tem x, então, mais 6. Ou só 6, não tem problema. Certo? Um detalhe importante, se sua equação tiver assim, ó, x menos 2x ao quadrado mais 6, que é igual a zero. Aqui ela está fora de ordem. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar ela na ordem. Então, primeira coisa é colocar ela na ordem. E nesse caso aqui também conta, os sinais também contam. Então, começa do x quadrado. Então, menos 2x quadrado mais x mais 6, que é igual a zero. Certo? Depois você identifica qual que é o valor de A, qual que é o valor de B e qual que é o valor de C. O valor de A sempre é aquele que está na frente do x quadrado. Sempre é esse aqui. Então, menos 2. O valor de B é aquele que está na frente do x. Então, 1 mais 1. E o valor de C é o 6. Certo? É sempre aquele que está sozinho. Essa é a primeira coisa que é importante. Tem que lembrar, tem que colocar na ordem. Certo? A outra coisa que é muito importante é assim, ó. Se tiver x ao quadrado menos 2x mais 2, que é igual a 6. Igual a 6 não pode, tem que ser igual a zero. Equação de segundo grau é sempre igual a zero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é passar esse 6 para cá. E fica x quadrado menos 2x mais 2 menos 6, que é igual a zero. Esses dois aqui dá para juntar, então tem que juntar. Então, a sua equação é x ao quadrado menos 2x menos 4, que é igual a zero. Mais 2 menos 6 é menos 4, beleza? Aí você identifica o valor de A, de B e de C. Certo? O valor de A é aquele que está na frente do x quadrado, 1. O valor de B, menos 2. O valor de C, menos 4. Essa é a primeira coisa que é muito importante para fazer equação de segundo grau, para fazer a fórmula de Bhaskara. Isso aqui, ó, é o que faz a diferença entre você acertar uma questão ou errar uma questão. Tá bom? Mas isso aqui é fácil de identificar. Normalmente, as equações de segundo grau,
eles vêm sempre em ordem. Primeiro o x², depois o x e depois o número que não tem x, certo? Então essa é a única coisa que você precisa prestar atenção. Se tiver fora da ordem, tem que colocar na ordem. Se não for igual a zero, então tem que igualar a zero e resolver. Para que só tenha esses valores. Não pode usar mais 2 e menos 6. Não, tem que usar menos 4. Beleza? Essa é a primeira coisa que é muito importante. Depois que você fez isso, identificar qual é o A, qual que é o B e qual que é o C, a coisa fica um pouco mais fácil. O detalhe é, você está querendo, com a fórmula de Bhaskara, descobrir qual é o valor de x na conta original, certo? Vou pegar um simples aqui. x² menos 5x mais 6, que é igual a zero. Você está tentando descobrir qual que é o valor que eu coloco em x para que isso aqui dê realmente zero, certo? Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. O que você está fazendo? Você quer descobrir qual é o valor de x para que isso fique correto. A fórmula de Bhaskara serve para isso. Para você usar a fórmula de Bhaskara, a ideia é, primeiro, você descobre qual que é o valor do delta, ou discriminante. Alguns dos livros usam como discriminante. E aí vem a formulazinha. O delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Esse B, o A, o C são esses valores aqui. É por isso que é preciso que você identifique primeiro quais são os valores de A, de B e de C. No caso da nossa aqui, ó, o valor de A é 1, o valor de B é menos 5 e o valor de C é igual a 6. Entendeu? Isso é importante porque na hora que você substituir esses valores nessa fórmula, você vai ter um resultado. Então vamos lá. O delta vai ser igual b elevado ao quadrado. Esse b aqui, todos esses números, você sempre coloca eles entre parênteses para facilitar. Então, qual que é o valor de b? Aí você volta aqui nessa tabelinha. Menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Qual que é o valor de A? 1. Vezes. Qual que é o valor de C? 6. Aí é só resolver. Menos 5 vezes menos 5 é 25. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Vezes 6, menos 24. Então, 25 menos 24. O que significa que o valor do seu discriminante ou seu delta é igual a 25 menos 24, 1. Beleza? A segunda fórmula usa esse resultado. A sua segunda fórmula é: o seu valor de x vai ser igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o valor de A. Esse mais ou menos indica que você tem duas possibilidades, uma para o mais e uma para o menos. Oficialmente falando, a gente sempre usa a do menos primeiro, tá bom? Não faz diferença nenhuma qual deles você vai usar, mas a ideia é que você use o do menos primeiro, tá certo? Então, o seu primeiro valor, que é o valor de x', que eu chamo como se fosse a sua primeira resposta, vai ser menos o b. Qual que é o valor do b? Aí você volta nessa tabelinha. Menos 5. Menos a raiz do delta. Quanto que vale o seu delta? Você descobriu, vale 1. Sobre 2 vezes o valor de A. Qual que é o valor de A? Aí volta na tabelinha. 1. E aí resolve. Esse primeiro valor aqui, ó, vai dar 5 menos 1 dividido por 2. Dá 2.
O interessante disso é que você não terminou só com essa resposta. Você tem que fazer a segunda resposta, a resposta com o mais também. Você vai ter o x duas linhas, ou x2, a segunda resposta. E aí você faz a mesma fórmula, menos o valor de b, agora mais a raiz do delta, sobre 2 vezes o valor de a, certo? E aí você faz de novo, então você tem que x duas linhas, ou x2, é igual a menos o valor de b. O valor de b é menos 5. Mais a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1 também. Esse aqui eu vou fazer mais devagar, ó. Presta atenção. Menos com menos, mais 5, mais a raiz do delta é 1. A raiz de 1 é 1. Dividido por 2 vezes 1, 2. Esse é o seu x duas linhas. Agora, 5 mais 1, 6. Dividido por 2, x duas linhas. Isso significa que seu x duas linhas é igual a 6, a 3. Beleza? Isso é importante de se lembrar. O seu conjunto solução, a sua resposta, não é só um deles. A sua resposta é o 2 e o 3. Equação de segundo grau, todas elas, independente de tudo, sempre tem duas respostas. Beleza? Esse é o primeiro detalhe muito importante. Não importa se as duas respostas forem exatamente iguais. Pode acontecer. Pode acontecer da sua resposta ser 3 e 3, mas são duas. Tá certo? Vira e fala assim, as duas respostas são exatamente iguais, mas são duas. Tem que ter duas respostas. Equação de segundo grau sempre tem que ter duas respostas. Beleza? Esse é o primeiro detalhe e ele é muito importante. Muita gente esquece disso. Se você encontrar as duas respostas e colocar só uma delas, tá errado. Tá certo? Equação de segundo grau, a resposta completa, a resposta certa, são os dois valores. Agora, o que é interessante desses dois valores? É que dá para testar. A sua equação original era x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a zero. Agora, não sei se a minha resposta está certa, então eu posso testar. É só trocar. Ó. Onde tiver x, eu troco por um dos valores. Vou começar com 2. Se eu comecei com 2, eu faço com 2 para todos. Se eu fiz com 3, eu faço com 3 para todos. Beleza? Então, ó, x ao quadrado. Então, 2 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes x. Vezes 2. Mais 6. 5 ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado. 4 menos 5 vezes 2 dá 10. Mais 6. 4 mais 6 dá 10. Menos 10 dá 0. Era o que eu queria que desse. 0. Agora vamos testar com outro. Se fosse com 3. Não. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 dessa vez, mais 6. Certo? Eu quero que seja igual a 0. Ó. 9. 3 vezes 3 é 9. Menos 5 vezes 3, 15. Mais 6. 9 mais 6 dá 15. Menos 15 dá 0. Eu queria que desse 0, então tá certo. Tá certo? Essa é a primeira coisa que é muito importante você aprender. Primeiro você identifica quais são os valores de A, de B e de C. Sempre, todas as equações de segundo grau, não importa quais sejam, você sempre tem que identificar qual que é o valor de A, qual que é o valor de B e qual que é o valor de C. E as duas fórmulas que você usa, que é a fórmula do delta, vai usar b ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C, o famoso delta, e a fórmula de x. X, uma linha, é igual a menos o valor de B menos a raiz do seu delta dividido por 2A. E o seu x, duas linhas, é menos o valor de B mais a raiz do delta sobre 2A. Uma coisa que você não pode confundir, aqui e aqui são negativos, não tem problema. A única coisa que muda é esse valor aqui, ó. Aqui é negativo, aqui é positivo. Beleza? E esse delta aqui é o mesmo delta, é o delta que você achar aqui. Ok? Essa é a primeira coisa que é muito importante. Eu vou fazer mais um vídeo para te mostrar outras coisas, mas esse é o primeiro detalhe. Não pode esquecer que toda equação de segundo grau sempre tem que ter as duas respostas, sempre tem que fazer o processo completo. Beleza?